boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um programa Messana. Hoje vamos falar sobre um tema de extrema importância, que é o suicídio. O suicídio que no Brasil já atinge 12 mil pessoas. A cada 46 minutos, uma pessoa tira a própria vida. Para falar sobre esse tema tão importante, eu convidei o psicólogo André Pérsia, que também é um conferencista internacional, palestrante em diversos países, hipnoterapeuta, escritor, enfim, o currículo dele aqui, vou falar quase o programa inteiro, para a gente poder dar boa noite para esse grande profissional. E eu falei para ele nessa semana: André, você é meu ex-professor e para sempre mestre. Adorei isso. Boa noite, André. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Messana. Boa noite, Renata. É um prazer estar com você outra vez aqui nesse programa. Eu acho que é sempre bom que a gente possa conversar com as pessoas sobre assuntos assim tão importantes e relevantes. É uma honra para mim estar aqui. Agradeço a você e a produção mais uma vez por ter me convidado. Muito obrigada. Pois é, André, quando a gente fala em suicídio, na verdade, ainda existe muito tabu sobre esse tema. Só que com a informação, a gente pode ajudar pessoas. Então, por que você acha que há tanto tabu quando é necessário falar sobre suicídio? Exatamente, eu acho que isso é um dado muito importante, porque a gente precisa conversar sobre isso. Tudo aquilo que a gente não fala a respeito, que é importante, a gente não esquece porque não fala a respeito. Eu gosto, inclusive, do modelo da psicologia junguiana da sombra, né, que é muito interessante, né? A sombra, dentro desse modelo junguiano, é tudo aquilo que é nosso, mas nós não reconhecemos como nosso. Mas é nosso, porque é como se fosse o cão que tem um rabo e não quer admitir que o rabo está grudado nele. Mas ele tem, está lá, atrás dele. Né? Então, de repente, a sombra é tudo aquilo que é nosso, mas a gente vai deixando de lado, e um dia aquilo ali vem com força total. Né? Só que vem muitas vezes como desorganizado, desgovernado, confuso, e é aí que a coisa é muito pior. Então, na verdade, o suicídio ele é um tabu, por quê? Porque vai contra uma série de questões religiosas, e, enfim, a própria pessoa tirar a própria vida é algo ainda muito chocante, né, no mundo que a gente vive, e eu sou um daqueles completamente a favor de se preservar a vida e de se fazer todo o possível, né, para que a gente reverta situações de suicídio. Mas para isso a gente precisa falar a respeito, a gente precisa desmistificar. Não é porque uma pessoa pensa uma vez ou outra, ou até muitas vezes em suicídio, que ela vá se matar, Renata. Muitas vezes são ideias que estão passando. Sabe que a programação neurolinguística, eu sou um psicólogo que trabalho também com a psicologia da programação neurolinguística, que hoje é uma psicologia estabelecida, com pesquisa científica em universidades de todo mundo, embora muito pouca gente saiba disso. Né? A PNL trabalha com um conceito muito interessante, que é a intenção positiva. Por trás de tudo que a gente faz, daquilo que a gente pensa, existe uma parte nossa que aprendeu a dar expressão para algo importante através de um caminho específico. Então, muitas pessoas, em algum momento de suas vidas, elas aprenderam a dar vazão a uma série de valores, de coisas importantes, por mais estranho que pareça, pensando em resolver, se livrar, se afastar de coisas que doem, que estão incomodando, com a fantasia do suicídio. Então, muito por trás de muitas ideias suicidas, existe uma intenção positiva, que é: eu quero sair desses problemas, eu quero que algo se modifique, eu não estou sabendo lidar com o que está acontecendo, né? As coisas estão difíceis para mim. Então, por que a gente precisa se dar conta disso? Para a gente começar primeiro a dizer para as pessoas que pensam em alguma coisa que passa por essa ordem, que elas podem, devem procurar alguém para conversar a respeito disso, porque a vida é muito preciosa, né, para que a gente possa jogar fora. Né? Mas essas pessoas estão com questões importantes, e isso não vai ser resolvido deixando-se de lado. Né? Infelizmente, a gente ainda vive numa sociedade onde muitas pessoas, como você deve imaginar, saber, né, tem muitos problemas, inclusive até em admitir que precisam fazer terapia. Né? Então, que dirá de falar de possíveis ideias suicidas? Uhum. Porque assim,
Eu estava vendo dessa pesquisa da Organização Mundial da Saúde, os números realmente são alarmantes. Como você pode, já perguntaram para mim, Renata, quando eu lancei ontem que teria a sua entrevista, como identificar que uma pessoa é um potencial suicida? O que você Olha, na pode verdade, dizer em relação a isso, André? olha, não tem como a gente prever que uma pessoa vai se matar ou não vai se matar. Por isso que, por exemplo, na Inglaterra, todo mundo que é preso, eles tiram tudo quanto é cadastro, tudo aquilo, cinto, tudo que a pessoa possa se matar, porque já se sabe que o próprio ato de estar sendo preso, principalmente quando a pessoa tende para culpa, isso pode levar ao suicídio. Então eles colocam a pessoa numa cela onde ela não tem como se matar, com o que se matar, né? Não pode, não tem nem cobertor para botar por cima que ele possa se enforcar ou qualquer coisa assim. Então, na verdade, você não tem como prever que uma Não tem? pessoa vai se matar ou não, mas eu acho que a gente deve ficar atento para tudo aquilo, né? Eu acho que a grande prevenção do suicídio é ter uma política de saúde mental, de buscar terapia, de se trabalhar por qualidade de vida, de se falar das coisas que estão incomodando, de se falar tudo isso, da pessoa sentir que ela tem liberdade, que existe um espaço para ela trazer, né? E olha, eu vou dizer uma coisa para você, não é mimimi não, tá? Como muitas pessoas usam hoje absurdamente esse tema aí. Muitas pessoas sofrem mesmo, e muitas pessoas no momento de fragilidade podem mesmo tirar suas vidas, né? Então é muito importante que toda vez que alguém da família, o olhar do familiar é muito importante, né? Porque muitas vezes, ainda dependendo do Jung, né, as pessoas têm uma persona, ou seja, aquilo que elas mostram para a sociedade, às vezes é algo controlado, tranquilo, aparentemente sob controle, mas geralmente quem vive mais perto, amigos, familiares, devem prestar bastante atenção a pessoas que estão sempre deprimidas, a pessoas que estão sempre com um pensamento derrotista, falando numa linguagem de desistência, de deixar para lá, de que a vida não vale a pena, que elas não têm mais jeito, né? Quando começa esse tipo de diálogo, não quer dizer que a pessoa vai se matar por causa disso, mas eu acho que, independente de pensar em suicídio, é um momento que quem está um pouco melhor deve segurar na mão de quem está um pouco pior. Eu penso assim, então se você é familiar, amigo, próximo de alguém que começa a ter essas ideias derrotistas, essas ideias de que a vida não vale a pena, não tenho mais jeito, já passei da idade, já passei do ponto, né, e tal, então, tudo isso quer dizer que a pessoa tem algumas referências fixas na cabeça dela. Isso não é verdade. Isso são as referências fixas que a pessoa tem na cabeça dela. Mas quando a pessoa está emocionalmente muito frágil, esse é o momento de acolher. Isso é muito importante. Quando a pessoa está fragilizada, principalmente quando se suspeita da possibilidade de suicídio, esse é o momento que você não vai cutucar mais a ferida, perguntar se a pessoa foi abusada na infância, ou perguntar como é que é a relação com a família. Até você tem que saber, às vezes, essas coisas, mas esse é um momento de acolher. Quanto mais você suspeitar da possibilidade da pessoa poder entreter a ideia de tirar sua vida, mas a gente precisa dar apoio. No momento de fragilidades, a gente tem que dar apoio, a gente tem que cuidar para estabilizar a pessoa emocionalmente, para depois tratar das outras questões, né? Então, no momento que a pessoa está muito mal, não é que a gente assim não vai. Às vezes a pessoa precisa, num processo terapêutico, né, ser confrontado com o seu histórico, com as coisas que estão acontecendo. Mas é importante um olhar treinado aí para se ver se a pessoa realmente ela tem o que a gente chama de ego forte o suficiente, uma personalidade estruturada o suficiente, até para poder confrontar-se com suas questões pessoais. E eu acho que na menor desconfiança ou possibilidade ou intuição, né, de que a pessoa pode fazer alguma coisa assim, eu acho que quem está mais próximo deve ficar atento, deve se aproximar, deve sugerir que a pessoa procure ajuda, né, para poder lidar com isso, porque tudo isso pode ser revertido. Tudo isso é uma questão de ponto de vista. Eu me lembro que o criador da programação neurolinguística, o Dr. Richard Bandler, um deles, ele diz uma coisa muito interessante, né, para a gente pensar que o suicídio é uma solução permanente para um problema que pode até ser transitório. Passageiro. Algo mais ou menos assim. Perfeito.
E você tocou num ponto muito importante que me fez lembrar que, em relação à família, esse apoio familiar, a pessoa que está próximo ali, eu fiz uma enquete, eu fiz no meu story, eu fiz uma enquete se desde o início dessa crise do coronavírus, se as pessoas estão sentindo os familiares e amigos mais próximos. A resposta deu 73% não. Eu não Eu não lembro estou quantas surpreso. pessoas participaram, mas é muita coisa. Né? É Eu não muita estou coisa. surpreso. Eu não estou surpreso em relação a isso, porque eu estou trabalhando sem parar há mais de um ano, por conta da história do coronavírus, clinicando, né? E eu vejo que muitas pessoas fazem um movimento justamente de não saber como lidar, principalmente nesses momentos como nós estamos agora, né? Quem diria, né? Quase 4.000 pessoas por dia morrendo. Hoje eu estava vendo, esses dias morreu mais gente no Brasil do que somando Estados Unidos, Rússia, mais um outro país lá, não sei se é a Índia, tudo junto, nós batemos todos os recordes. Então, tal como há um ano atrás também nós estávamos vivendo um outro período muito forte, muito agudo, né? Muito. Muitas pessoas não sabem como lidar com isso, né? Muitas Uhum. pessoas se isolam, e a questão é que aqueles que estão emocionalmente mais frágeis, eles realmente precisam de ajuda, porque muitas vezes o suicídio ele é algo que acontece por conta de uma série de coisas que já acontecem na vida mental da pessoa, situações emocionais, estados depressivos, uma É isso que eu ia autoimagem baixas. Então a gente precisa ficar muito atento. Então essas pessoas, elas, se para quem nunca experimentou nada disso e tal, já é difícil lidar com essas restrições, com essas coisas todas, você pode multiplicar isso muitas vezes, agravou. né, quando você vai lidar com essa situação. Então é muito importante, mais uma vez, se você tem amigos, se você tem conhecidos, familiares emocionalmente frágeis, mesmo que você pense que eles não pensem nada ligado ao suicídio, né, que talvez eles nem pensem nisso, mas essas pessoas que são emocionalmente frágeis, elas não sabem pedir ajuda às vezes. E aí acabam se drogando, bebendo demais, enfim, cometendo uma série de abusos porque não sabem lidar com essas dores. Tá tão fácil hoje em dia a gente fazer terapia. Qualquer lugar do mundo que você esteja, você faz uma terapia com diversas opções que existe, né? Então, com toda essa crise do coronavírus, tudo agora, quem não tinha um problema mental, um transtorno, alguma coisa, passou a ter. Quem tinha, piorou. Então, realmente, é um momento que merece muita atenção esse assunto, esse tema suicídio. Eu estou assustada com a quantidade de pessoas, eu entro nas redes sociais, eu tenho visto muito isso, pessoas jovens, tem uma certa idade, parece que segundo a Organização Mundial da Saúde, que dos 10 aos 29 anos, André, que é o maior número de pessoas, e se eu não me engano, a maior delas são os homens e negros. Confere isso, André? Sim, sim, principalmente por conta ainda, infelizmente, da situação racial que existe aí no mundo, embora já tenha havido muita melhora em relação a isso. Então você pega alguns grupos ainda continuam sofrendo, ficando com o pior, né, por mais que já venha mudando muito. Então confere totalmente em relação a isso, né? Pessoas que se sentem mais excluídas, pessoas que se sentem com menos chances, com menos oportunidades. De novo, puxando a PNL, que eu acho que tem uma coisa muito interessante, né? Por trás do suicídio existe uma crença limitante. Evidente que é limitante, né? Tão limitante que a pessoa tira a própria vida. E toda crença limitante, existem três tipos de crença limitante. Existe a crença limitante, onde a pessoa acredita que não é possível para ninguém. Então, algumas pessoas elas chegam à conclusão que viver não é possível para ninguém, não é bom para ninguém no planeta. Né? Quantas pessoas eu já ouvi falar, eu não quero ter filho, não quero trazer ninguém para esse planeta, porque nesse planeta não está bom para ninguém. É uma generalização. Se eu te mostrar em inúmeros lugares no mundo, inclusive aqui no Brasil, por incrível que pareça atualmente, onde as pessoas se sentem bem, enfim, em uma série de outras coisas assim. Né? Então, essa é uma das crenças limitantes. Não é possível para ninguém. Outras pessoas acreditam que é possível para algumas pessoas superarem seus problemas, mas elas não se sentem capazes de fazer isso.
Elas até dizem: "Ah, eu sei que tem pessoas que fazem terapia que passam por problemas assim e superam, mas eu não sou capaz". E o terceiro tipo de crença limitante é: "eu não mereço", né, que ela é muito séria também. É a pessoa que por algum motivo acha que não merece a cura, não merece, superar, não merece uma solução melhor, mais positiva, né, para isso, seja por culpa ou por se sentir inadequado em relação a algum outro grupo, alguma coisa assim. Justamente, a crença positiva é quando você reverte isso. Então, eu, como trabalho com a PNL, quando a pessoa ela traz qualquer crença limitante, mesmo sobre suicídio, eu começo a ajudar a pessoa primeiro a mostrar o que é possível ser feito. E muitas vezes a pessoa que ela está entretendo a possibilidade de se matar, é porque realmente ela está muito desacreditada em um monte de coisa. Então nós temos que baby steps, passinhos de bebê, né? Ou seja, nós temos que ajudar a pessoa a ficar bem hoje, amanhã, semana que vem. Nós temos que ajudar a pessoa a começar a construir propósito, resultado hoje, amanhã, conectar-se com seus propósitos de ordem maior, achar um motivo para continuar vivendo hoje, amanhã, que seja porque tenha que seja por chantagem emocional, de dizer o impacto que aquilo vai trazer para a mãe idosa, que vai provavelmente morrer junto quando a pessoa se matar, ou alguma coisa assim. Você vai dizer: "Poxa, você é um psicólogo falando de chantagem emocional?". Mas em alguns casos eu acho que pode ser útil, né? Ou seja, eu acho que a preservação da vida é mais importante. Primeiro a gente garante a vida, depois a gente resolve as questões. Então, em primeiro lugar, nós temos que ajudar a pessoa a perceber que viver é possível, que viver de outra forma é possível. E aí entra uma abordagem que eu acho que nesse caso de suicídio, independente da sua linha psicológica, eu acho que você tem que ter uma abordagem cognitiva comportamental. E a PNL entra bem aí também, embora ela trabalhe com outras coisas, onde a pessoa ela vai ter algo para fazer concreto, nada de digressões muito filosóficas ou amplificações de sentimentos. Não é o momento para isso. Eu penso como terapeuta, que já atendi com sucesso várias pessoas assim, que nesse primeiro momento nós temos que ajudar a pessoa a dar os próximos passos possíveis. Quais são, naquele caso, para aquela pessoa, os próximos passos possíveis dela dar? E aí, depois daqueles passos conquistados, vão para os próximos passos possíveis. É igual uma maratona, você não começa correndo a maratona, você começa caminhando, andando, correndo devagar, menos tempo, e depois, lá na frente, você chega na maratona. Então, nós vamos começar lá do zero. Segundo, a questão quando a crença limitante diz: "eu não sou capaz", Robert Dilts, da programação neurolinguística, o próprio Bandler mesmo diz: para a pessoa mudar, ela precisa acessar as capacidades que ela precisa para mudar. Então, quais recursos, quais capacidades nós vamos ajudar a pessoa a buscar dentro dela, para ela se perceber vivendo? A pior coisa que você pode dizer para uma pessoa com tendência de suicídio é: tenha força de vontade, que bobagem. Não é bobagem, aquilo é muito importante para ele. É tão importante que ele está entretendo a possibilidade de tirar a própria vida. Então não é bobagem, jamais diga que é bobagem, que é besteira. Acolha, diga assim: eu entendo que você está pensando isso, eu sei que isso tem uma importância para você agora, mas vamos olhar se temos outras coisas que nós podemos fazer. Mas olha as outras coisas importantes também. Porque o que a gente precisa? A gente precisa tirar a pessoa desse pensamento fixo, desse pensamento obsessivo, dessa crença limitante que ela só consegue ver aquilo como saída. E para isso você precisa acionar outras capacidades. A pessoa precisa botar o foco em outras coisas, ela precisa ter um trabalho cognitivo comportamental de caminhar para pequenas soluções, muito apoio, a rede de apoio, família tem que entrar aí forte nesse momento para ajudá-la a desenvolver a capacidade de sentir-se um pouco melhor, aprender a se sentir bem com pequenas, grandes coisas que ela vai fazendo todo dia até dar passos maiores para se sentir bem. Jamais diga que é uma besteira, jamais diga aquelas argumentações lógicas que todo mundo conhece, porque ela também conhece. Tudo aquilo que todo mundo diz: que bobagem, a vida é tão preciosa, vale a pena. Todo mundo, não, assim, não é que você não vai dizer, mas não fique nisso. Essa pessoa ela precisa sair dessa programa que ela entrou, onde tem uma crença limitante que ela acredita que não é possível ou que ela não é capaz. E se tiver a questão do não merecimento, identificar toda e qualquer coisa por trás desse não merecimento. A pessoa está se sentindo culpada por alguma coisa, responsável, ela fez uma generalização limitante sobre ela mesma, sobre as possibilidades dela diante da vida. Quando chega nesse nível, muito provavelmente a pessoa precisa de terapia. E eu volto a dizer, independente da linha,
tem que se passar um tempo trabalhando uma abordagem cognitiva comportamental, porque a pessoa precisa caminhar. A abordagem cognitiva comportamental, num estudo de Alfred Barrios, que fez uma meta-análise de vários estudos de terapia, por exemplo, no caso de depressão, a psicanálise tradicional, ela leva mais ou menos 11 anos e meio, depois de uma quantidade enorme de sessões. A terapia cognitiva comportamental tem um sucesso de 6 meses aproximadamente, fazer com que a pessoa consiga reverter isso. 11 anos, 6 meses. Qual que será que é mais eficaz? Né? Então a gente tem que parar para pensar. Sendo que um bom hipnoterapeuta também, sério, clínico, ele pode conseguir com algumas sessões reverter um quadro depressivo. Eu, particularmente, Renata, quando eu pego um cliente que está num estado depressivo, que pode ou não ter a ver com suicídio, eu começo a fazer exatamente isso que eu falei com você. O que a gente pode fazer hoje, amanhã? Como é que a gente pode começar a construir uma resposta mais positiva, dar um pequeno passo, amplificar essa resposta, ajudar essa pessoa a reconstruir essas bases, porque ela começa a ensinar para ela mesma que ela pode. Você desafia essa generalização de não é possível, não sou capaz, eu não mereço. Então a gente tem que ajudar a pessoa a mostrar que é possível, ajudá-la a identificar precisamente, especificamente, que capacidades ela vai usar. Né? Eu, por exemplo, eu indico minhas induções de outras pessoas também. Por quê? Porque a pessoa vai ouvir alguma coisa que modifica como ela se sente para tirar ela desse estado. A pior coisa que você pode virar como terapeuta é virar para o cliente e dizer assim, você tem que viver, você tem que querer. Não, a pessoa ela tá programada para se destruir. Ela não vai querer mudar sozinha quando o caso é muito avançado. Ela precisa de suporte. Ela precisa de ajuda, então a gente tem que ajudar. E ajudá-la a merecer, desejar um futuro positivo. Porque quando a pessoa percebe que aquilo que aparentemente não seria possível é possível, você vai ajudar um caminho que seja possível e não fantasioso que não está disponível. Se você ajudar a pessoa a detectar onde ela é capaz de fazer o quê, né, que capacidades ela vai buscar dentro dela, o Bandler diz também que a gente precisa de uma estrutura neurológica para mudar, que tem a ver com isso de acessar capacidades e uma série de outras coisas, dependendo do caso. E, principalmente, a pessoa tem que começar a vislumbrar um futuro onde, sabendo que é possível, que ela é capaz, ela merece um resultado melhor do que esse que ela está criando para ela. E uma coisa muito importante é acolher o sentimento da pessoa. Né? Não bata de frente. Aí que vem o tabu. Às vezes a pessoa diz que a coisa está difícil, aí vem um pai, uma mãe preocupados, evidentemente, com a melhor das intenções. Não! Pelo amor de Deus, não fala uma bobagem dessa. A pessoa se cala, só que ela não resolve porque ela se cala. Então tem que deixar, fala, senta aqui, fala o que você está sentindo. Né? Acolher. É uma das coisas que a gente aprende, acolher o sentimento da pessoa. Não quer dizer que você concorda, nem que você quer que ele amplifique, mas acolher. Acolher significa, eu sei o que você está sentindo, eu vejo o que você está sentindo, né? Isso tem importância e eu vou te ajudar a dar os próximos passos para a gente descobrir o que a gente pode fazer com isso. Eu, como trabalho muito com a PNL, eu trabalho bem aquela questão da intenção positiva. Às vezes a pessoa diz assim, às vezes eu não quero viver. Às vezes, quando eu sinto que não é tão grave assim, eu digo que é interessante, né, ter uma parte sua que está dizendo não para alguma coisa. Né? Parece que tem uma parte dentro de você que está dizendo não. Evidentemente que eu não digo isso para aquele que eu estou calibrando ali, percebendo que é suicida mesmo. Né? Mas quando a pessoa começa a entreter, eu já vou direto para a intenção positiva. Né? O que essa parte sua ela está batendo de frente com o que? Ela está tentando dizer não para quê? Quando ela diz eu não quero mais viver, você não quer mais viver o quê? Com quem? O que pode ser diferente na sua vida? Eu começo a já conectar a pessoa com essa intenção positiva, porque a intenção positiva é algo que você aprende. Né? Então, essa pessoa aprendeu por algum motivo que uma solução para o alívio do sofrimento dela é o suicídio. É uma solução ruim, mas é. Ela aprendeu de alguma forma porque viu em algum lugar, ou sei lá, algum exemplo, alguma coisa que marcou. Então a gente tem que ajudar a tirar a pessoa desse caminho. O que é a intenção positiva? A pessoa diz assim, bebo para me soltar socialmente. Então se você trabalha com essa visão, ela tem um valor importante que é a conexão social, afeto, e ela aprendeu a beber para conseguir isso, para se soltar nos encontros, nas festas. Então o que a gente faz? A gente desconecta a intenção positiva do ato de beber e ajuda a pessoa a conectar-se com outros, né, a ter vida afetiva e tal, mas sem precisar do álcool para isso. A mesma coisa, a pessoa que está pensando em se matar para sair dos problemas, tem que fazer a mesma coisa, ajudar a pessoa a sair dos problemas, né, e desconectar da ideia do matar-se. Né? Então, ok, você tem coisas importantes. André, existe um processo, não é assim, agora eu vou me matar, simplesmente eu venho e me mato. Existe um processo
entre você, a tristeza até você cometer um suicídio. Eu acho que esse meio caminho aqui que liga o alerta, né? Porque não é, a pessoa não vem do nada, simplesmente eu vivo minha vida muito bem e agora eu resolvi tirar minha vida, porque eu vou resolver tal questão. De uma Uma maneira hora geral, para outra. até onde eu entendo, existe um caminho sim. Geralmente isso acontece com pessoas que já têm um histórico de não estar lidando com as coisas, mas existem alguns casos muito agudos, tá? Existem algumas Uhum. pessoas, por exemplo, que já se suicidaram porque nunca enfrentaram nada, às vezes muito difícil na vida, aí acontece alguma coisa muito grave, muito difícil, muito desafiador, e elas podem não seguir um caminho e ter uma resposta aguda sim. Então a gente tem Uhum. que ficar muito atento para isso. Ou seja, gente, cuide das pessoas que vocês gostam, fiquem atentos, principalmente quem você já desconfia que é emocionalmente instável ou fraco, né? Ou seja, exerça a sua capacidade de empatia pelas pessoas. É o que eu digo, e fique atento, ajude, né? Qualquer coisa, fala com uma pessoa mais próxima dessa pessoa, né? Se você sentir que tem alguma coisa assim que não está. Porque na maioria dos casos é exatamente como você falou, vem um caminho, vem toda uma história e tal, mas tem uns casos agudos, em que a pessoa não sabe como lidar com alguma coisa repentina que acontece. Eu conheço algumas pessoas que tiveram, por exemplo, uma grande perda financeira do dia para a noite, se suicidaram. Eu conheço uma pessoa, conheci uma pessoa muitos anos atrás, que numa época que uma doença sexualmente transmitível não podia ser resolvida como hoje pode, essa pessoa tirou sua vida assim do dia para a noite, porque não sabia como lidar com aquilo, como Uhum. falar para as pessoas da família e tal. Então tem umas situações assim. Né? Então a gente precisa, eu acho que a preservação da vida é a coisa mais importante. Se vocês detectarem pessoas emocionalmente instáveis que podem não só se suicidar, mas fazerem mal a si mesmas e aquilo está prejudicando o trabalho delas, a vida delas, insista que essas pessoas procurem ajuda. Né? Insista, ajude essas pessoas. Não diga só apenas, vai procurar ajuda, porque isso todo mundo já deve estar dizendo para ela. Mas insista, ajude, né? Converse a pessoa, acolha, diga que você sabe quanto é difícil para a pessoa falar sobre esse assunto. Eu sei que é difícil para você falar comigo a respeito disso. Né, que deve ser muito difícil eu estar aqui falando isso para você, pode ser até constrangedor, mas eu gosto de você, eu me importo com você. Então eu queria te convidar aí para você pensar sobre isso. Então, esse é o que eu aconselho muito para as pessoas. Perfeito. Olha, gente, que maravilhoso tudo que você falou. Aliás, sempre, André, Obrigado. sempre grande profissional. Eu admiro muito. Indico você para todo mundo. Muito obrigado. Meus clientes, seus canais no YouTube, demais, viu? Então você, na verdade, você já falou das formas que existem, sim, formas da gente estar prevenindo, né, evitando o suicídio, como também eu lendo sobre aquela pesquisa da Organização Mundial da Saúde, que 90% dos suicídios poderiam ter sido evitados, 90%. Então, sim, pode ser evitado, sim, e deve ser evitado. Então, Sim. se quiser fazer umas considerações finais, apesar que você O que eu falou acho que é tanta importante sobre o que você disse, assim, isso é de fundamental importância, Renata, porque às vezes a pessoa que ela está emocionalmente debilitada, ela não sabe pedir ajuda. Né? Porque a gente pensa muito assim, poxa, se eu tô ajuda, eu vou procurar uma terapia, eu vou resolver. Sim, seria maravilhoso se pudesse ser assim sempre. Mas muitas dessas pessoas, elas não sabem como se expressar e muitas delas vivem numa confusão emocional tão grande. E muitas vezes, quanto mais estressadas elas estão em relação a coisas que estão acontecendo, isso pode gerar um sequestro emocional, como se fala na escola da inteligência emocional. Né? O sequestro emocional é exatamente isso, a emoção sequestra a identidade da pessoa e ela não consegue às vezes parar, respirar, tirar de contexto. Né? Às vezes quando a pessoa ela vem para mim muito assim, eu peço para ela respirar, ou uso algumas técnicas da PNL, da dissociação, olhar através de uma parede de vidro o que está incomodando ela numa tela de cinema lá atrás do vidro grosso que distorce, e ela aqui uso alonga muito.
imagina ver através do vidro. Então isso é um recurso que eu uso para ir amortecendo isso que ela está ali, como a gente chama em PNL, associada dentro da história. Então nós podemos quebrar isso. A pessoa ela não sabe fazer isso sozinha. Então isso, eu acho que essa questão do evitar é muito por aí. Né? Ou seja, ajude as pessoas. Se você sentir que é sério, se você sentir que alguém tem a possibilidade de se suicidar, né, peça ajuda, contate as pessoas mais próximas dessa pessoa. Não precisa dizer ela vai se suicidar porque você não sabe, mas diga, ó, eu estou preocupado. Você é namorado, você é marido, você... Né? Eu sinto uma fragilidade, uma coisa. Você já pensou em pedir para ele, ela, dar uma olhada, pensar sobre isso, né? E assim, se você é familiar de alguém e a pessoa está muito fragilizada emocionalmente, deixe um pouco de lado os preconceitos, as diferenças, porque muitas vezes as pessoas que acometem suicídio, elas se sentem muito preteridas ou diferentes, por exemplo, de uma família fundamentalista, ou alguma coisa assim. Deixe isso tudo de lado no primeiro momento e cuida da preservação da vida daquela pessoa. Depois você discute essas outras questões. Perfeito, parabéns. Perfeito, hein, Obrigado. gente? André, como é que faz para o pessoal te achar? Olha, você O programa já está chegando ao fim. Agora esperar você quando você for para São Paulo, para a gente estar gravando ao vivo. Não vejo a hora da a gente voltar às gravações ao vivo e receber você lá. Vai ser um grande prazer. Você pode me encontrar no YouTube, eu tenho um canal no YouTube que se chama Ressignificando. Se você entrar no YouTube e colocar Ressignificando André Pérsia, você me acha fácil. Tá? Ou então eu tenho youtube.com/André Pérsia, tudo junto, que é um outro canal que eu tenho. Né? Um é mais de induções, de vivências, o outro tem algumas aulas, algumas palestras também, e também induções de vivências. Então, se você botar meu nome André Pérsia, Pérsia com C, você me acha facilmente 1 bilhão de vídeos no YouTube. Né? E se você quiser, pode me adicionar no Instagram também, André_Pérsia. E quem quiser entrar em contato comigo, eu também faço atendimentos online, 021 99101 1843. Então, quem quiser entrar em contato, é só falar com a gente. Ainda tem poucos horários disponíveis, mas dá ainda para a gente tentar encaixar alguma coisa sempre que possível. Isso aí, agenda sempre cheia, agora mais do que nunca, né, André? Mais do que nunca. Olha, nunca trabalhei tanto como nessa pandemia, como imagino que você e outros também estejam trabalhando Sim, muito, muitas pessoas muito. precisando mesmo de verdade, desestabilizadas mesmo, porque está tudo de pernas para o ar. Né? Por mais até que sua vida não tenha sido tão afetada, o planeta inteiro foi afetado, então isso volta para as pessoas de alguma forma. É de arrepiar. Bom, André, agradeço demais sua participação. Eu falo que o programa Mensana é um programa especial, né? Os convidados são especiais, as informações são sempre muito de qualidade. Eu prezo muito por isso. Muito obrigada, André. Obrigado você. Eu sei da sua vida corrida e você... Oi? Desculpa. Eu falei para o pessoal, cuidem-se, né, nesse momento aí. Mais do que nunca a gente precisa se cuidar. Né? Porque já já isso vai terminar, mas para isso a gente precisa se cuidar primeiro. Exatamente. Está chegando ao fim. Se Deus quiser, a gente já tá no final e foi o que eu falei, eu acho que no início, eu não lembro com quem eu estava conversando, eu acho que com a Leila Navarro, que sairemos mais fortes dessa. Isso aí. Vamos decidir isso, é importante. Tá ótimo, então, André, obrigado. A todos Obrigado. vocês que nos assistiram, compartilhem esse vídeo, que tem muita informação, que pode ser que ajude muitas pessoas que vocês conhecem. Obrigada, gente, boa noite e até o próximo programa. Tchau, tchau. Obrigada, André. Obrigado, Renata. Boa noite, tchau.